Tudo bem, colegas do YouTube? Eu vim trazer uma novidade para vocês em questão de livros, né? Tirando os livros que nós temos didáticos em geral, eu sou muito atraído por contos de OVNIs, né? Extraterrestres, essas coisas me atraem, né? Eu sou fissurado nessas histórias. E um dos livros que eu tenho alguns livros aqui, né? Eu vou estar colocando aí para vocês. Mas o que mais me chamou a atenção foi esses livros aqui. Chamado Roosevelt, um sobrevivente, do autor Francisco Domingos Martins Araújo. Ele é brasileiro, ele é brasileiro, lá do Paraná. Eu comprei, esse livro foi lançado em 2015, a primeira capa foi essa daqui, ó. Eu comprei ela e depois eu comprei mais dois desse aqui, ó. Aí é capa nova essa aqui. Aí eu dei uma pro meu professor de física e matemática, né? Ele é da matemática e está estudando física nuclear, para ele ver, né, se ele tirava alguma conclusão, né, desses fatos que constam aqui no livro. E o outro eu fiquei aqui comigo, né, para mim ficar na minha coleção aqui. Então, nesses livros, eu vou estar passando para você o que tem de relevante para ele, assim, que pode servir para mudar a nossa visão tecnológica, que tem muitos dados científicos aqui que pode ser mudar a nossa sociedade, se for provado que são reais, né? Vou citar alguns deles, tirando os fatos de extraterrestre, né, como eles vieram parar aqui, eu vou trazer só os dados científicos que aqui contém, e são muitos. Eu vou já estar relatando alguns aqui, aí vocês acompanham aí, tá? Vou começar o diálogo sobre o livro falando sobre o átomo. O nosso sistema atômico, o que é divulgado nas escolas, ensinado nas escolas, ele é esse modelo. Nós temos o núcleo, que é formado por prótons e nêutrons, e temos os elétrons que circundam o núcleo, com carga negativa. Segundo o livro, ele fala que o formato do sistema atômico é diferente. Ele fala que existe um núcleo e que os elétrons eles têm tanto carga positiva como negativa. Como funciona? Um elétron de carga positiva, ele vai chegar até o núcleo e o núcleo vai transformar ele em negativo. E ele sai fora do núcleo, ao redor do átomo, né? Você já sai com a carga negativa. E assim ao contrário, se ele vier com carga negativa, o elétron, ele vai sair com carga positiva. É assim que eles dizem que o átomo funciona. E eles falam que os átomos têm formato específico e geometricamente único. Por exemplo, esféricos, triangulares ou cúbico, entre outros. Diz também que a dureza ou a aglutinação de alguns estados da matéria se devia a este fato. O átomo, para nós, está a 2 milhões e pouco de aumento. Quer dizer o quê? Para nós hoje conseguirmos enxergar o átomo, nós precisaríamos de um aparelho que aumente 2 milhões de vezes. Aí nós conseguiríamos enxergar o átomo. O outro assunto é sobre o universo. No livro fala que o universo é constituído por duas forças. Essas forças vêm uma contra a outra, vêm de baixo para cima, de cima para baixo. Essa força com que faz com que o universo se mova. Tudo se mova no universo é essas duas forças. Em questão a, a galáxia, no centro da galáxia há uma grande estrela, conhecida como buraco negro, né? Que a gente chama de buraco negro. E as galáxias também circundam outra estrela maior. Isso também é conhecido como buraco negro. E o buraco negro, ele não é um vazio total, como nós divulgamos, né? Ele é um aglutinado um mega aglutinado de estrelas mortas, de estrelas que
chegaram ao final da vida e elas vão para esse centro da galáxia, né, do universo. E ali então são sóis apagados, o buraco negro. E as condições de vida pertencem somente às galáxias helicoidais, helicóide, né? Que já passaram pelo todo o processo, né, de criação. Aí quando ela chega nesse processo de helicóide, que é igual a nossa, tem várias pontas assim, que ela já está pertence às condições de vida. Pode ter vida nesse tipo de galáxia, só esse tipo de galáxia, modelo helicoide. As naves deles, antigamente eles usavam a raça humana que parece com a gente, eles usavam o sistema de propulsão via eletromagnético, né? Que ele usava a repulsão da Terra, o magnetismo da Terra para fazer a repulsão da nave. Então a nave andava sobre ele pegava a força magnética da Terra e ela entra no motor e ele pega e repele com uma força enorme, né, para baixo. Aí isso faz com que a nave flutue sobre a atmosfera da Terra. E também sobre outros planetas. Ele aponta esse magnetismo para certos planetas, ele é atraído, né? Pelo Sol ou por outro. Antigamente eles andavam dessa forma, usando o poder magnético. Agora não, agora os cientistas deles conseguiram fazer uma nave conseguiram produzir um microsol. Esse microsol, quando eles conseguiram produzir esse microsol, que nós estamos tentando também fazer, na hora que ele surgiu, imediatamente da onde o laboratório que ele estava, ele explodiu, subiu para o espaço. E eles tentaram entender o porquê isso que aconteceu, né? Porque aí acabou morrendo um monte de engenheiros deles e tal, tentando fazer isso. Ele estourou o teto do laboratório tudo e foi para o universo, foi para o espaço. E eles chegaram à conclusão que o Sol, ele procura sempre um lugar no espaço para ficar. Então, através disso, eles conseguiram fazer essa nave com esse motor com microsol, que chega a centímetros de diâmetro do Sol. E aí eles conseguiram prender esse microsol dentro da nave. Com um piso dividido, um embaixo e outro acima do piso da nave. E eles utilizam um certo tipo de gás para controlar a força para aprisionar esse Sol. Quando ele retira esse gás, o Sol ele vai embora no espaço, né? Ele tenta procurar o lugar dele no espaço. Então ele usa essa força para controlar o movimento da nave deles. Hoje, né? Hoje eles utilizam esse tipo de mecanismo. Então se nós, os seres humanos, conseguirmos fabricar, chegar ao ponto que muitos já estão chegando perto, de chegar a construir um Sol mesmo, um microsol, nem que seja pequeno, eles dizem no livro que vai acontecer isso. Na hora que ele surgir, ele vai querer sair de onde ele está, não vai ter nada para segurar ele vai sair quebrando tudo. E vai querer procurar um lugar no espaço. Então são esses dois tipos de propulsão que eles utilizam, o magnético e o poder do Sol. Nós vamos falar agora sobre a luz sólida. Eles falam que as pirâmides, aqueles monumentos antigos, como dos maias, né, e outros, foram construídos com esse aparelho. Eles dizem que consegue amplificar o calor do Sol, né, a luz do Sol. Nós sabemos que a amplificação da luz do Sol, eu já vi em vídeos que podemos chegar até 700 graus, amplificando com aquelas lentes especiais, 700 graus, né, transformando 30 graus em 700 graus. Eles utilizam um equipamento que utilizam jogos de refletores, né, de refletores. Esse aparelho ele tem um comprimento de 60 centímetros. Ele funciona dessa forma, o raio solar entra aqui no aparelho, ele vai ter 6 jogos de lente que vai amplificar a luz solar. Ele entra com 30, vai amplificando até sair com 6.000 graus, dizem eles, né? Que esse aparelho vai amplificar de 30 graus e vai transformar em 6.000 graus. Isso corta rochas igual manteiga. E para esse aparelho não derreter, eles utilizam lentes especiais, eles não dizem no livro qual que são, e ele é refrigerado ao gás hélio, tá?
Então, é dessa forma que eles falam que construíram as grandes pirâmides, né? Eles falam que as grandes pirâmides eram como se fossem grandes baterias. Em cima da grande pirâmide tinha uma peça, uma coisa que captava os raios que vinham das nuvens. Aí esse raio dentro da pirâmide tinha era, tipo grandes capacitores. E até hoje é provado que as pedras lá embaixo com água, ela tendo um atrito gera energia. Então eles falam no livro que eles usavam as pirâmides como grandes baterias, né? Para poder alimentar as naves deles antigamente com energia. Então é dessa forma que eles fizeram esse aparelho aqui, utilizaram naquela época. Eles dizem que deixaram esses aparelhos aqui, né, e tipo, quando foram embora, deixaram com os que estavam aqui na Terra, e depois de muito tempo, quando voltaram, esse aparelho foi todo dividido, né, foi todo desmontado, e cada representante de cada tribo estava com um pedaço dele no pescoço, né, dizendo assim, eu sou o superior porque eu tenho um pedaço dos deuses comigo. Então eu creio que assim, se hoje houver uma grande catástrofe e sumir com todos os livros, todas as informações, eu acho que quando as pessoas que tiverem conhecimento também sumirem, eu acho que a gente vai voltar aos tempos antigos, né? Porque a informação vai se perder. O que aconteceu com eles? Eles deixaram esse equipamento e os povos foi desmontando ele, depois não sabia montar, houve a divisão, né? Cada um ficou com um pedaço dele e ficou como ferramenta dos deuses. Falando agora sobre doenças. No livro fala que todas as doenças curáveis e não curáveis vêm do reino virótico, no caso dos vírus, né? Que o sistema imunológico do ser humano ele é hereditário, passa de pai para filho, né? Pode ver casos de pessoas aí que têm alergia, pais têm alergia, ou mãe tem alergia, os filhos, alguns nascem com alergia. Eles dizem que isso, o sistema imunológico do ser humano é hereditário. Ele dá a dica dizendo que devemos concentrar nossas pesquisas sobre uma cola de origem orgânica, que ele fala que provavelmente é tirada do couro. Porque esse extraterrestre que passou essa informação, ele veio parar aqui na Terra com novo, acho que foi 16, 17 anos. Então ele não tem todas as informações, né? Ele tem bastante informação para passar, mas ele deu essa dica, que provavelmente ela vem do couro. E quando aplicada no homem, cria uma cela encarcerando as células cancerígenas. E assim elas morrem. Então ela vai lá, como se fosse uma célula, né, os vírus vai ficar ali preso e depois de um tempo ele morre. Então essa é a dica que ele deu sobre a cura do câncer. A base do couro, né, retirada do couro, um tipo de cola retirada do couro, né? Você tem que ter pesquisa em cima disso aí, para ver se é verdade ou não. Isso. Falando agora sobre os 130 tipos de energia. Ele fala que os alquimistas tentam transformar chumbo em ouro. Só que ele diz que isso é impossível. Por quê? Porque o átomo é indestrutível e eterno. E a transformação dos 130 tipos de energia em matéria ocorre sobre um regime de altas temperaturas, extremamente altas, que chega até 26 mil graus positivos, né? E hoje ele fala assim que isso aí, qual ser humano que consegue fazer um forno que chegue a essa temperatura? E mesmo se fosse possível fazer isso, e ainda fala que o ser humano teria que manipular as energias transformáveis, as que se transformam as que se transformam em matéria, energia em matéria, né? Por meio de choque entre ambas. Há o caso aí do colisor de átomos, né, que estão fazendo pesquisa aí, colidindo átomo com átomo, né, para ver como é que funciona. Então ele diz por isso que o chumbo sempre vai ser chumbo e o ouro vai ser sempre ouro. Que não, se fosse possível, o ser humano teria que dominar isso aqui.
Então essas as informações que eu tenho, poucas informações, tem muita coisa aqui ainda passando, né? A história toda, de tudo como ocorreu. Por que ele é chamado de Roosevelt? Porque ele veio parar aqui no Brasil em 1947, que é a história da nave que caiu em Roosevelt. Conta tudinho o que aconteceu verdadeiramente naquela época, né? Por que aquela nave caiu em Roosevelt, como ele veio parar aqui, da onde eles são, como são os planetas deles, né? Como funciona a lei lá, punição, tudo em geral. As naves, tem mais dicas sobre as naves. Então, se você tiver interesse aqui, ó, esse livro já foi traduzido para espanhol, inglês, tem outras línguas aí. Não sei como. Dá até para fazer um filme desse livro aqui, ó. Daria um ótimo filme. Aí, ó. Os autores aí, escritores aí que quer fazer filme aqui, ó. Uma dica: Roosevelt, um sobrevivente. Daria um filme de Hollywood, melhor que de Hollywood aí, ó. História muito interessante aqui, ó. Até hoje eu leio os livros, porque eu leio, releio e tem muita informação aqui. Então, um abraço a vocês aí, quem curtiu aí, tá? Compra o livro aí, tem no site aí, só colocar no Google aí que você acha para vender esse livro aqui. Até hoje ele é vendido. Bom, um abraço a todos aí.